né, que seria, né, teoricamente, né, nos levaria a uma soberania, né, que é uma maior participação do povo. E que a gente tem e sente, né, uma série de dificuldades nesse processo aí de consolidação da democracia. E aí eu queria pegar a ordem aqui, depois quando a gente for abrir para falas, né, a gente vai mudando. Eu queria começar com você nos falasse aí, a partir desse lugar que você vem construindo aí, de discussão, de políticas públicas, enfim, quais, né, são as questões que você tem problematizado, olhado, enfim. Giba, é o seguinte, ó, a gente está na militância, né? Já há muitos anos, digamos assim, nessa questão da participação social. Eu acho que até nossos personagens se encontram, né, em vários momentos, né, de discussão, de conversa, enfim, consulta. Agora, nós ainda não chegamos à democracia participativa, na minha concepção, né? Nós tivemos alguns avanços, né? A gente teve um primeiro, digamos assim, instrumento de democracia participativa, foi com o orçamento democrático em Porto Alegre, né? Eu acho que foi em governo Olívio Dutra, isso já vai muitos anos, né? E esse instrumento até que andou para alguns lugares e chegou ao nosso, né? Chegou primeiro na prefeitura municipal, depois foi para o governo do estado e quanto política pública, participação social e participação direta, ela ainda é muito limitada, né? Se você for ver o percentual do orçamento democrático que é discutido com a população, ele é muito pequeno. E aí eu estou querendo dizer com isso, eu não estou querendo fazer uma crítica no sentido de que isso não tem relevância, não tem importância, né? É uma questão que eu acho também que é pedagógica, né? Em alguns instrumentos de democracia, eles têm que ser implementados e a gente espera que tenha avanços, né? Eu lembro de uma discussão há alguns anos que a gente tinha aqui uma subsecretaria de cultura do Estado, né? Qual era o problema da subsecretaria de cultura do Estado? Como subsecretaria não tinha orçamento, né? E no movimento social houve uma discussão disso, né? De que, olha, vamos criar a Secretaria de Cultura do Estado. E mesmo no movimento social havia divergências, né? Alguns diziam, criar a Secretaria de Cultura e não ter orçamento é a mesma coisa que subsecretaria, enfim. Depois foi criada a Secretaria de Cultura e essa divergência não acabou porque alguns disseram, a Secretaria de Cultura pode acabar amanhã, não faz diferença nenhuma, né? Bom, o que eu sempre defendi, né, nesse aspecto era ter a Secretaria de Cultura e ter um orçamento ínfimo, ainda assim era importante. Por quê? Porque quando você tem o orçamento, você agora vai para o segundo patamar, o segundo degrau de luta, que é o degrau de buscar agora orçamento. Se você tinha uma subsecretaria de cultura que não tinha orçamento, não adiantava, você ia lutar por orçamento se não tem como aportar o recurso, né? Então acho que a gente conseguiu um avanço, mas é óbvio que agora a gente precisa avançar muito mais, né? Então eu estou um pouco aqui pontuando essa questão, porque eu também vejo a nível nacional, né, vivenciei isso também, alguns avanços importantes, né, a partir de 2003, em que a gente teve uma discussão, a partir de então, do Sistema Nacional de Cultura, né, em que dentro do Sistema Nacional de Cultura tinha um instrumento de participação social, né, os conselhos de cultura e os fundos de cultura pensados
para atender a demanda da população. Eu lembro que eu alcancei aquela primeira gestão Cícero Lucena. E um dos problemas naquela gestão é que você tinha uma política pública que era discricionária. A pessoa que estava lá na pasta decidia, né, o que ele gostava, o que dava na telha, ele fazia. E a demanda do movimento cultural, que queria fazer sua peça de teatro, que queria fazer seu espetáculo de música, que queria... Como que fazia? Não fazia. Simples assim, não fazia. Entende? Então, assim, isso tudo foi fruto de lutas, né? Não, então o fundo, né, tem que ser constituído. Enfim, foi constituído o FMC, mas lembro que o FMC, eu acho que isso não foi digamos assim, resolvido, né? O FMC tinha um dispositivo lá dentro, no seu regulamento, que permitia que a prefeitura pudesse botar seus projetos para concorrer. Já viu isso? Que absurdo é esse? Se você tem o fundo, ele é para atender um movimento cultural. Entende? Então você divide o orçamento, uma parte que é o fundo, que eu vou dar acesso às pessoas, aos seus projetos, etc. E você vai ter uma parte da verba que é discricionária, que aí ok, o cara faz a sua política, né? E mesmo assim, nós, enquanto cidadãos, devemos discutir essa política. Por exemplo, discutimos, né, há uns anos atrás, eu acho que esse debate não morreu, dizer que evento não é política cultural. Eu lembro que o movimento cultural dizia isso. Não, você gasta uma fortuna num evento, pá, 2, 3 dias, acabou o dinheiro, ficou o quê? Eu lembro, inclusive, de uma tal Micaroa, que era uma tragédia. Porque contratava todo mundo de fora, os caras faziam uma festa aqui numa rua pública, deixavam o lixo todinho e levavam o dinheiro embora. Porque os artistas locais não tinham espaço nessa festa. Isso patrocinado pelo ente público. Então, assim, se você não tiver espaço de fala e espaço de deliberação, eu vou conectar aqui ao nosso Conselho de Cultura, né? Ou seja, o Conselho, ele não pode ser um instrumento somente de fala. Eu, enquanto conselheiro, ainda que eu esteja representando o movimento social, etc., chega lá e expressar uma opinião a favor disso, contra isso, contra aquilo, e simplesmente ser ignorado naquela expressão que eu faço, porque eu vivi isso. Eu fui conselheiro de cultura municipal, né? E depois fui conselheiro estadual. No conselho municipal, a coisa funcionava assim: ficava a turma do governo e a turma da sociedade civil. E eu não conseguia, eu ficava indignado com aquilo, não sei se hoje ainda acontece, eu ficava indignado com aquilo, que era como se fosse assim uma oposição, o que não faz o menor sentido. O Conselho de Cultura é uma instância em que ele deve deliberar coisas e deve ter convergência de quem participa dele. Ou seja, quem está na sociedade civil não está contra o governo, ele está a favor de uma política cultural. E a gente espera que o governante eleito tenha colocado e nomeado gestores que estejam a favor de uma política cultural. Então isso é um contrassenso, né? Mas na prática isso funcionava assim, sabe? E isso era muito ruim. Nós tínhamos problemas da seguinte natureza. Foi feita uma estrutura de alternância da presidência, e nessa alternância a gente conseguiu aprovar algumas resoluções, e uma básica, que é a básica da básica, era que o Conselho de Cultura recebesse a LDO e recebesse a LOA para analisar e expressar sua opinião. E nunca essa LDO, pelo menos no tempo que eu estive lá, chegava para a gente, sempre sob a desculpa de que não havia tempo para chegar no Conselho, a apreciação do Conselho, porque tinha um prazo para aprovação. Então, assim, era uma coisa muito difícil, né? Uma coisa muito difícil. E, naturalmente,
esse é uma instância importante de participação social, mas a gente tem ainda muita luta pela frente para consolidar, de fato, botar para funcionar, né? Esse ano nós tivemos uma tentativa de preencher 4 vagas. Dentro de uma estrutura dessa, você estar minoritário. Eu, particularmente, sempre defendi que a estrutura do Conselho deveria ser 75-25. 75% da sociedade civil e 25% de governo. E por que não pode ser 100% sociedade civil? Porque se tiver 100% sociedade civil, o governo se desresponsabiliza de tudo e não encaminha nada, e ele tem que encaminhar. Mas a gente, sociedade civil, é que tem que dizer para o governo a política cultural que é necessária, né? O Conselho de Cultura tem a prerrogativa de fazer o controle social, né? Mas como fazer um controle social numa situação como essa em que você é minoritário, né? Então são as dificuldades dentro dos instrumentos de participação social importantes e, digamos assim, minimamente estruturados, né? Eu digo minimamente estruturados porque só o fato de você ter esse desenho já é um avanço, né? O desenho de ter o tal CPF da cultura, né? O conselho, o plano e o fundo. De você ter uma articulação dessa dentro de um sistema, né? Realmente um avanço, um Sistema Nacional de Cultura, em que você organiza, inclusive, as setoriais, né? Lembra aqui das setoriais das culturas populares e tantas outras setoriais importantes, né? A conferência, né? As conferências municipais, estaduais e nacional, que fazem elas os planos, né? Instrumentos de gestão, né? Então, assim, mas mesmo assim, numa cidade como a nossa, que a gente tem um conselho, que mal ou bem foi feito um plano, né? Que tem um fundo, ainda assim nós sabemos a fragilidade que nos encontramos. Aí, quem dirá então municípios, e não são poucos, que sequer tem essa estrutura, né? Então, isso é uma coisa a se avançar. Eu lembro da criação desse fórum dos fóruns, né? Participei desse processo da criação dos fóruns, fui um dos animadores e acho importantíssimo. E ele deu um avanço quando, inclusive, eu fui muito pouco participativo à época, que eu estava envolvido com outras questões, mas um avanço importante, porque nós tínhamos o fórum dos fóruns de João Pessoa e o restante do estado da Paraíba, nada, né? E aí houve um momento que foi feito um encontro, e esse encontro, eu acho que não era nem tão pretensioso, mas começaram a haver falas e demandas de pessoas de outros lugares, né, atores sociais de outros lugares, de outros municípios da Paraíba, e eu compreendi que esse fórum se tornou estadual, e eu achei um importante avanço, né? Então, assim, eu estou pontuando algumas coisas que é para nós. Quantos anos? 16 anos? Hein? E quantos anos? Que ele se tornou Eu já vi estadual. 16 anos. Eu não vou lembrar a data, mas é por aí. É por aí, né? Enfim, eu acho que são avanços, né? São avanços porque, assim, cabem digamos assim, aos atores sociais, aos ativistas, né? Aos participantes, artistas mesmo, também levarem essa discussão para os seus municípios, né? Porque a participação social ela é fundamental, né, para que a gente tenha minimamente uma política cultural que atenda não apenas aos artistas, né? Porque isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Vocês não me disseram o tempo que eu tenho de fala, eu estou meio preocupado aqui. Não, eu estou aqui, ó, né? 5 minutos só. Tá. Não, eu estou marcando, Então, são 20 minutos. Beleza. Então, assim, é importantíssimo essa participação social, mas é interessante discutir também a política cultural, que o fim da política cultural é o povo. E alguns artistas acham, né, e a gente
eu digo artistas, e a gente tem que entender a desigualdade nesse universo artístico, né? Nós começamos falando dela, né? Daqueles que em festas locais não entravam, diferentemente daqueles outros que vinham aqui e sempre se refestelavam, né? Então a desigualdade é muito grande. Então assim, a despeito disso, né? Mas a gente tem que levar em consideração que a política cultural é para o povo, né? Então a gente tem vários. Então assim, não é fazer o meu disco, fazer a minha peça, né? Mas é fazer a tua peça para o povo, porque o povo quer, porque o povo precisa. Ainda, às vezes, até que ele não diga o que ele não saiba, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso a importante ação que deve ser do Estado de formação de público. E como é que você forma público para artista que não tem palco? E artista de rua, que não tem rua, que não tem praça? Eu quero chamar a atenção para uma norma, eu não vou saber dizer para vocês se é lei ou se é uma portaria ou o que danado é, mas tem uma normativa que para você fazer qualquer espetáculo, pode ser um palhaço, numa praça pública, você tem que pedir autorização, né? Então você tem uma burocracia. Eu acho que em alguns aspectos faz sentido a burocracia, mas vamos olhar direitinho com isso, porque na realidade é um instrumento de gestão, mas o instrumento de gestão não deve servir para criar barreiras, ele tem que servir para organizar. Então, se eu tenho, por exemplo, no bairro que eu moro, tem um anfiteatrozinho lá na praça, né? Eu acho lícito que tenha um agendamento. É dos bancários? Né? A do BES. Eu acho lícito que tenha um agendamento, né? Ok, é um instrumento de organização. Mas é questão da segurança, por isso que tem que vir. Ok, não tem algumas questões de segurança, mas tem horas que também não tem segurança. Os espetáculos são tão pequenos, né? Você botar um palhaço durante o dia num anfiteatro, eu não acho que vai exigir segurança ou qualquer coisa assim. Ainda, a não ser que esse fosse um superstar, né? 2 minutos para terminar. Muito bem, então. A gente já acreditou que a praça é do povo. Pois é, então assim, eu acho que a gente tem que discutir política cultural, é discutir as instâncias de participação, é discutir também atender a população. Se a população ela precisa de uma praça, quero ver que ninguém vai discutir isso, os espaços de lazer. A população também precisa de uma programação cultural, e se essa população for pobre, ela precisa de uma produção cultural que seja financiada pelo Estado, ou federal, ou estadual, ou municipal, né? Porque senão como é que vai ter acesso? E depois como é que você vai dizer para essa população, ou culpar essa população, porque essa população não tem cultura? Não tem cultura porque não foi dado a ela a cultura, né? Não foi permitido o acesso a ela a cultura. Então, assim, em linhas gerais, lutar por ter acesso à cultura, lutar para ter fruição, lutar para que isso gere trabalho e renda, né? São elementos importantes de uma política cultural, né? Então, eu estou tentando fazer uma articulação, demonstrar como somente pelas possibilidades de expressar o nosso desejo e a nossa vontade, o que a gente entende de política cultural, dentro de um espaço, né, democrático, legitimamente democrático, com instrumentos de democracia participativa, é essencial, é fundamental. E é fundamental cada vez mais porque nós vivemos uma crise da democracia representativa. Que é o quê? Que são pessoas eleitas que depois de eleitas se acostam e se abanquetam em determinados cargos e não dão a mínima satisfação para o povo. Então, com isso eu concluo a minha fala nesses termos.
Só para interromper um pouquinho, né?